vamos falar de como eu coloco os elementos nas ilhas. Primeira coisa, chegou na ilha, dá uma olhada aqui no panorama dela, vê o espaço dela, né? Essa ilha aqui é uma ilha bem plana. E o que eu faço? Eu vou colocando aqui, ó, de uma forma agrupada as casas e as fábricas, as fazendas, eu coloco mais separado. Então comecei a ilha, começo a construir as casas, puxo uma estrada um pouco mais distante e vou colocando as fazendas lá, beleza? Vou fazendo assim. Vou subindo aqui as casas, vou melhorando as casas, vou colocando as necessidades dos moradores e faço dessa forma, sempre expandindo do miolo para fora. Uma coisa que eu pratico, já vi que para mim é legal e dá certo, sempre 4x2 é um quarteirão que eu gosto de usar, para mim tá funcionando bem. Claro que em alguns momentos a gente não consegue colocar dessa forma, mas sempre que possível eu ponho 4x2. Outra coisa importante, por exemplo, ó, as construções que os moradores precisam. Aqui tem um hospital. Toda essa parte verde da rua pavimentada é aonde a ambulância chega. Dá uma olhada aqui. A parte verde não chega mais. A ambulância não vai chegar nessas casas aqui. Então pensa nisso quando você estiver colocando as suas casas. Cuidado com essa disposição, porque senão você vai ter que construir um outro elemento para poder atender essa região, tá? Claro, uma construção no começo, além dela ser cara, ela vai consumir manutenção. Cuidado com isso, por isso que eu deixo tudo agrupado, porque aí com uma igreja só, com um hospital só, com um teatro só, eu consigo atender uma grande quantidade de residências. Nas minhas fazendas, né, fazenda de animais, as fazendas de plantações, eu também costumo colocar de uma forma agrupada. O que eu achei legal na minha organização é construir a plantação de uma forma linear. Aqui eu não coloco a plantação em torno da fazenda. Eu coloco ela sempre assim, linear para frente. Assim para mim tá ok. Deixa sempre de uma fazenda para outra um espaço de 2 casas para você colocar o celeiro, né? No futuro, se você está começando agora, o celeiro ele vai te dar a opção para colocar tratores. Os tratores vão fazer toda a diferença aqui na velocidade da produção e no tamanho da sua área da fazenda. Além de você colocar o trator para aumentar para 300%, 400% a colheita, ele vai te ampliar a área da fazenda, tá? Então já começa colocando as suas fazendas de plantações com 2 casas aqui de espaço, tá vendo? Ó, para os celeiros do trator. A mesma coisa nas fazendas de animais. Deixa esse espaço para o silo de trigo para você não ter que depois ficar movimentando as fazendas e isso é ruim, tá? Então já pensa nessa organização inicial, né, para você não ter depois problema de ter que movimentar. O sindicato também é uma coisa que você tem que pensar. Mais para frente você vai começar a comprar ou ganhar esses elementos aqui, ó, tá bom? Para você colocar dentro do sindicato. Beleza? Esse, no meu caso, é um elemento que aumenta a produtividade em 70%, mas aumenta o custo de manutenção em mais 35%. Beleza? Então, pensa aqui no sindicato e nesse raio preto aqui que mostra, ó, é toda a área que esse sindicato atinge. E uma coisa importante é que esta área, se você quer colocar um outro sindicato aqui, esta área não pode conflitar com a área do outro sindicato, ele não deixa você colocar. Então, quando você estiver no começo construindo aí a sua ilha, pensa na disposição desses elementos, das fazendas todas, para você não ter problema no futuro. Uma coisa importante também nessa parte de disposição de elementos, dá uma olhada aqui, ó. Eu tinha visto antes uma situação, olha aqui, ó. Aqui em cima eu tenho uma fazenda de porcos. Esta linha amarela é o caminho percorrido da entrega deste ponto até a fábrica de salsicha. Olha o caminho que eu tenho que percorrer até isso. É enorme, tá? Então, coloca as produções perto das fábricas. Tá bom? No caso aqui, a produção é a fazenda de porcos e a fábrica é a fábrica de salsicha. Coloca isso próximo para você não ter esse caminho enorme aqui. Isso vai desacelerar
né, diminuir a velocidade de produção dos seus bens. Pensa nisso também. Outra coisa e última dica aqui desse vídeo de hoje. O armazém, né, você vai upando ele aqui, ó, e ele também é uma peça fundamental, porque é ele que vai recolhendo e vai distribuindo os bens das fábricas, das fazendas para as fábricas, né? Então, pensa em colocar ele de uma forma estratégica. Ele tem uma quantidade aqui de rampas de carregamento limitada. Então, às vezes, né, aqui está bastante fazenda, bastante fábrica uma perto da outra. Então, você precisa colocar, às vezes, mais de um armazém perto do outro. Você vai melhorando seus armazéns com mais espaços aqui de rampas. Isso também vai aumentar a quantidade aí de transportes, né, das fazendas para as fábricas e isso vai te ajudar a produzir seus bens mais rápidos, além da estrada pavimentada, né? A rua pavimentada, ela vai acelerar o transporte, né? Diferente aqui de quando você está começando o jogo, que são as estradas de terra, que custam 3, uma rua pavimentada, além de custar 13, precisa de tijolo, né? À medida que você vai subindo no jogo, pensa em trocar para a rua pavimentada, porque vai acelerar o transporte dos bens para você poder ficar mais tranquilo aí, né, com seus recursos nas ilhas. Bom, acho que é isso sobre disposição de elementos aí por ilha, beleza? Fica esperto então no começo aí para você não ter que ficar toda hora mudando as fábricas, as coisas todas de lugar, né? Já pensa nessa organização para depois você ficar mais tranquilo aí e poder montar a ilha de uma forma mais planejada, beleza? Era essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.